Estou com um tema para hoje muito gostoso, inclusive Deus falou muito forte comigo em cima desse tema, um Deus de detalhes. Olha para o seu irmão e fala isso para ele, diz assim: o meu Deus é um Deus que se preocupa com detalhes. É isso que Deus sempre faz. Incrível, porque semana passada eu falei de Isaac, como ele, diante das circunstâncias, problemas, ele enfrentou. E se você ainda não assistiu essa palavra, era bom que você fosse lá, porque você vai entender toda essa palavra de hoje, tá? Depois você pode ir lá assistir com mais detalhe, porque o tema da semana passada foi: não deixe que os problemas te parem. Eu falei justamente de Isaac, né? Como ele enfrentou, como ele venceu as limitações. Foi muito interessante. Mas hoje eu quero continuar falando, mas agora em um outro momento da vida de Isaac. Eu vou falar um pouquinho sobre quando seu pai já está velho, Abraão, e Abraão então decide buscar uma esposa para Isaac. E ele então escolhe um dos seus servos e envia esse servo com essa missão: olha, você vai até a cidade da minha parentela, porque ali você vai trazer uma esposa para o meu filho. Eu estou contando aqui a história, tá? Do texto qual nós vamos ler. E aí então ele vai em direção daquela cidade, e você vai ver que quando ele vai em busca da esposa, né, para o filho do seu senhor, ele vai em oração, ele vai buscando entendimento, e esse Deus de detalhes começa a andar com ele. Então, naquela época funcionava assim: quando os pais iam em busca de uma noiva para o seu filho, eles tinham que dar um dote pela filha, né, para a família. E então é o que vai acontecer aqui. E a preocupação de Abraão era justamente que ele achasse ali uma esposa que fosse parente dele, alguém da tribo, né? Porque ele pede então para ele, diz: vai e agora traz ela, para que ela viva nessa terra a qual o Senhor nos enviou, porque havia uma promessa que Deus trouxe Abraão para ali para prosperar, e que a geração iria nascer dali. Olha que coisa incrível. Agora, olha só, você vai ver que todo esse processo, todo esses textos que nós vamos ler, vai mostrar que essa missão ela foi recheada de orações, e que em cada detalhe Deus vai apresentar-se ali como Deus de detalhes. E é sobre isso que eu quero falar hoje com você. Isso vai mostrar que quanto mais nós dependermos de Deus, quanto mais nós nos colocarmos diante de Deus, mais Deus vai responder em detalhes para nós. Você precisa pegar isso como visão no seu coração. Eu creio muito nisso. Por isso, esse tema, Deus de detalhe. Deus é um Deus que Ele ama, Ele se importa, Ele é um Deus que se preocupa, é um Deus que resolve as coisas para nós, e Ele às vezes nos olha com os mínimos detalhes. Você já viu que às vezes a gente fica achando que parece que Deus não está se importando em algumas coisas na nossa vida? Ei, não é verdade isso. Deus se importa com os mínimos detalhes. O seu nascimento, Ele se importou com tudo. Lá quando você estava sendo gerado dentro do ventre da sua mãe, Deus escolheu até a cor do seu cabelo, cabelinho pretinho, né, Thaís? Então Deus, Ele escolheu detalhes, a cor do teu olho. Então a gente precisa saber que Deus, Ele se importa com todas as coisas. Agora, imagina que ele indo em direção dessa missão, na sua insegurança,
ele pede provas a Deus, e ele pede resposta em detalhes. É tanto que Deus vai responder, e ele vai dizer assim: olha, a moça que vier ao meu encontro e me der água, e der água para os meus camelos, essa vai ser a moça que vai ser escolhida. Olha que Deus de detalhe. Deus que se importa com as coisas. Então, olha o texto que nós vamos ler. Ele é um pouco grande, mas eu queria que você observasse, e talvez você vai precisar ler depois na sua casa esses textos, para você se familiarizar mais com tudo aquilo que eu vou falar hoje. Eu quero talvez extrair daqui alguns detalhes muito importantes para nós aplicarmos na nossa vida hoje. Vamos ler então a palavra em Gênesis 24, de 1 a 14. Olha só o que a Bíblia vai dizer para nós aí. Diz assim: e era Abraão já velho e adiantado em idade, e o Senhor havia abençoado a Abraão em tudo. E disse Abraão ao seu servo, o mais velho da casa, que tinha o governo sobre tudo o que possuía: põe agora a tua mão debaixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor, o Deus dos céus e o Deus da terra, que não tomarás para meu filho mulher das filhas dos cananeus, no meio dos quais eu habito, mas que irás à minha terra e à minha parentela, e daí tomarás mulher para o meu filho Isaque. E disse-lhe o servo: porventura, não querendo seguir-me a mulher a esta terra, farei, pois, tornar o teu filho à terra de onde saíste? E Abraão lhe disse: guarda-te que não faças lá tornar o meu filho. O Senhor Deus dos céus, que me tomou da casa de meu pai e da terra da minha parentela, e que me falou e que me jurou, dizendo: a tua semente darei esta terra, ele enviará o seu anjo adiante da tua face, para que tomes mulher de lá para meu filho. Se a mulher, porém, não quiser seguir-te, será livre deste meu juramento. Somente não faças lá tornar a meu filho. Então pôs o servo a sua mão debaixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou-lhe sobre este negócio. E o servo tomou 10 camelos dos camelos do seu senhor e partiu, pois que toda a fazenda do seu senhor estava em sua mão. E levantou-se e partiu para a Mesopotâmia, para a cidade de Naor, e fez ajoelhar os camelos fora da cidade, junto a um poço de água, pela tarde, ao tempo em que as moças saíam para tirar água, e disse: ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, dá-me hoje bom encontrar e faze benevolência ao meu senhor Abraão. Eis que eu estou em pé junto à fonte da água, e as filhas dos varões dessa cidade saem para tirar água. Seja, pois, que a donzela a quem eu disser, e abaixa agora o teu cântaro para que eu beba, e ela disser: bebe, e também darei de beber aos teus camelos, esta seja a quem designaste ao teu servo Isaque, e que eu conheça nisto que fizestes beneficência ao meu Senhor. Meu Deus, olha agora os detalhes. Gente, vocês não conseguiram colocar aqui? Joia. Vamos tentar, né? Agora, vamos lá, vamos continuar. Cadê o Micael? Vamos continuar aqui. Gênesis 24, 15 até o verso 21 e o verso 26, eu quero ler com vocês. Continuando:
Por quê? Porque aqui nós já vemos detalhes, Deus especificando coisas. Olha só ele entrando em detalhes aqui. E a Bíblia então diz aí, em Gênesis 24, de 15 a 21, até o verso 26, diz assim: E sucedeu que antes que ele acabasse de falar, eis que Rebeca, que havia nascido a Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmã de Abraão, saiu com o seu cântaro sobre o seu ombro, e o varão estava admirado de vê-la, calando-se para saber se o Senhor havia prosperado a sua jornada ou não. E aconteceu que acabando os camelos de beber, tomou o varão um pendente de ouro de meio siclo de peso e 2 pulseiras para as suas mãos do peso de 10 siclos de ouro, e disse: De quem és filha? Faze-me saber. Peço-te, há também em casa de teu pai algum lugar para que possamos pousarmos? E ela disse: Eu sou filha de Betuel, filho de Milca, o qual ela deu a Naor, e disse-lhe: Mas também temos palha e muito pasto e lugar para passar a noite. Então inclinou-se aquele varão e adorou o Senhor, e disse: Bendito seja o Senhor Deus de meu senhor Abraão, que não retirou a sua beneficência e a sua verdade de meu senhor. Quanto a mim, o Senhor me guiou no caminho à casa dos irmãos do meu Senhor. Quando eu vejo essa leitura, quando eu estava desenhando essa palavra, me veio muito à cabeça como Deus é detalhista, como Deus ele faz as coisas de forma minuciosa. Ao ler essa história você consegue com certeza ver aqui um Deus que se importa com detalhes da nossa vida, coisa incrível. E os pais da fé, os nossos pais da fé, eles tinham, e eles carregavam essas marcas dentro deles. Eles criam em um Deus que cuidava de detalhes. É tanto que você vai ver em toda a história bíblica as marcas de alguém que confiava muito em Deus, que queria respostas, que queria ver situações. Então esses detalhes eles são muito importantes. Eles criam muito em todos esses detalhes, assim, no casamento, nos relacionamentos, né, nos cuidados. Então era assim que funcionava. E essa missão, ela era algo muito importante, para a vida de Abraão. Sabe por quê? Porque Abraão, ele tinha ido para aquela terra para estabelecer algo como promessa de Deus. E você vai ver, ao ler aqui todos os textos que nós temos em mãos, você vai ver que Deus, ele de uma forma poderosa, milagrosa, ele leva aquele servo a se encontrar com aquela moça naquele lugar, tão específico isso, porque Deus, ele sabe construir as coisas de forma certa. Qual que é o nosso problema hoje? É que às vezes nós temos dificuldade de sintonizar nossa vida com Deus. Às vezes nós nos precipitamos ou falhamos em alguma atitude, mas mesmo assim Deus se importa com os detalhes da nossa vida. Muito embora nós errando, nós falhando, Deus se importa com a gente. Olha só em Gênesis 24, 50 a 52, olha o que acontece lá quando aquele servo chega. Então responderam Labão e Betuel e disseram: do Senhor procedeu este negócio, não podemos falar-te mal ou bem, eis que Rebeca está diante da tua face, toma
e vai-te, seja a mulher do filho do teu senhor, como tem dito o Senhor. E aconteceu que o servo de Abraão, ouvindo as suas palavras, inclinou-se a terra diante do Senhor. E aqui você vai ver mais uma vez ele orando e agradecendo a Deus, e pedindo a Deus, e agradecendo porque Deus estava respondendo em detalhes sobre aquilo que ele estava fazendo na sua missão. Olha que como Deus é maravilhoso. Então, uma das coisas que eu quero assim deixar como chave para a sua vida hoje, eu queria que você entendesse isso. Aqui é algo muito poderoso para a minha vida. Sabe, Deus conhece os nossos sonhos. Eu quero que você entenda hoje algo, que Deus conhece aquilo que você até imagina, e Deus conhece detalhes dos teus sonhos. Eu acredito muito nisso, que Deus, Ele deseja cuidar de todos os detalhes da nossa vida. Sabe que Deus conhece os detalhes e Ele se importa tanto com a nossa vida, que Ele quer cuidar dos mínimos detalhes. Lembra lá de Jesus, que Ele chega em um certo momento da palavra, Ele diz assim: olha, se vocês que são maus podem dar coisas boas aos seus filhos, imagine Deus como pai, se você pedindo algo para Deus, se Ele não vai fazer. Sabe por quê? É a prova de que Deus é aquele que cuida de detalhes. Jesus, Ele ensinando até o que nós vamos comer e o que nós vamos vestir, Ele se importa com esses detalhes. Por isso fica uma dica: não tenham medo de falar de detalhes dos seus sonhos para Deus, daquilo que às vezes nós desejamos, daquilo que nós poderíamos talvez até ter medo de sonhar. Sabia que tem coisas que a gente fica com medo de falar para Deus, como se Deus não se importasse com isso. Pelo contrário, Deus se importa com os teus sonhos, aquilo que está dentro do seu coração. A Bíblia diz que a palavra nem saiu da sua boca, o Senhor já sabe o que você vai falar. Ele conhece o teu coração. Por isso a Bíblia diz aí em Mateus capítulo 6, verso 26: olhai para as aves dos céus, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai celestial os alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que eles? O Deus que você serve é o Deus que se importa com você, em detalhes. Eu não sei se já aconteceu com você pensar em algo que você gostaria até de comer, e de repente você ser convidado por alguém, ou você ser surpreendido por alguém. É assim que acontece. Deus às vezes nos surpreende em detalhes. Já aconteceu muitas vezes comigo. A gente às vezes até fala assim: parece que Deus ouviu, né? Parece que Deus ouviu. Algumas coisas que acontecem, na verdade é que Ele ouviu mesmo, porque Ele consegue ouvir os nossos pensamentos. Se a Bíblia diz que a palavra nem saiu da minha boca e Deus já sabe, é porque Ele é um Deus de detalhes. Ele é um Deus que olha todas as coisas. Olha só, Mateus 6, 28 a 30, diz: e quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para o lírio do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam, e eu vos digo que nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer um deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno,
não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Você consegue ver aqui quanto Deus gosta de detalhe? Ele ensina até que nós devemos pedir o pão de cada dia, o pãozinho que a gente vai comer. Deus vai ensinar a nós. Sabe por quê? Porque Deus sabe de tudo aquilo que nós precisamos. A Bíblia diz em Mateus 6:8: porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vocês pedirem. Deus sabe o que você precisa bem antes de você pedir. Incrível isso. Como Deus conhece todas as coisas, Ele sabe de tudo, Ele sabe dos seus sonhos, Ele sabe dos seus desejos, coisas íntimas, talvez que só você, no seu íntimo, já falou, você não teve nem coragem de falar disso para ninguém. Incrível como Deus gosta desses detalhes. Deus é um Deus de detalhes. Meu Deus, quando eu entendi isso, eu percebi que Deus, Ele ama que a gente possa falar para Ele também, muito embora a gente saiba que Ele sabe todas as coisas, mas Ele quer que a gente fale com Ele. Por que Deus quer que a gente fale com Ele? Não é porque Deus precisa, porque Ele sabe todas as coisas, é porque nós precisamos. É aqui que está o grande segredo, quando nós abrimos o nosso coração e falamos para Deus. Por isso, eu quero que você entenda Mateus 7, de 7 a 11, olha o que diz a Bíblia aí: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e o que bate, se abre. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão a seu filho, lhe dará uma pedra, e pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedires. Quais são as coisas que só você sabe e deseja? Sabe, coisas que estão dentro do seu coração, coisas que você talvez não contou para ninguém, que está dentro de você. Talvez você está vivendo um ciclo na sua vida que você precisa falar para Deus, onde você pode abrir para Deus e dizer para Ele, em detalhes. Às vezes Deus está esperando isso de você, você abrir o seu coração. Lembra do cego que chegou para Jesus e Jesus pergunta para ele: o que tu queres que eu te faça? E ele diz: então eu quero ver. O que o Senhor estava esperando ali? Era só que ele falasse. O que você tem para pedir para Deus? O que você tem para falar para Deus? Talvez algo que está dentro de você, algo muito específico, que Deus quer realizar na sua vida. Pode ter certeza de uma coisa: o que você falar para Deus, aquilo que você, do seu íntimo, falar para Deus, Ele vai te responder, porque Ele é Senhor sobre todas as situações. Não tem nada de errado a gente desejar, sabia? A Bíblia diz no Salmo 37:4: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Tem alguém que tem um desejo aqui? Esses desejos que estão dentro do seu coração, que estão armazenados dentro de você, eles precisam ser colocados para Deus. Deus conhece e sabe o que está dentro de você. Esse desejo aqui, querido, é tudo o que você quiser, tudo o que você sonhar.
Eu não sei, mas todo ano a gente faz uma coisa aqui chamada quadro de sonhos. E incrível como o quadro de sonhos nosso, geralmente eles são divididos em 3 áreas. A área espiritual, faço isso para que as pessoas também não só peçam coisas, né? A área espiritual, a área ministerial, a área financeira, né? E aqui as pessoas então desenham ali naquele lugar, para que elas possam estar indo. Esses 2 dias eu fui visitar um casal, uma família, e quando eu entro na casa eu vi o quadro de sonhos deles. Meu Deus, para mim é fantástico essas coisas, porque eu vejo muito forte que aquelas pessoas, elas estão sonhando, e incrível porque aquele sonho que está dentro do coração deles, gerou uma imagem, e todas as vezes que eles estão indo ali diante daquele quadro de sonhos, orando, eles estão declarando: nós concordamos diante de Deus que nós desejamos isso. Saibam de uma coisa, Deus ele vai responder, como eu já vi Deus respondendo muitas e muitas coisas, de sonhos que estavam dentro do coração das pessoas, e que por causa dessa decisão, por causa dessa atitude de fé, as pessoas receberam. É importante que a gente possa ter o quadro de sonhos, mas a gente precisa dividir esse quadro de sonhos nessas áreas, para que a gente possa entender aquilo que Deus quer fazer. É incrível, mas nós somos criados para sermos sonhadores, e eu posso dizer para você, queridos, quando o sonho acaba, você morre por dentro, sabia? Sabe quando é que eu sei que se eu estou ficando velho ou não? É quando eu paro de sonhar. Quando você para de sonhar, você envelhece. Por que as pessoas, elas sonham, conquistam o sonho, e depois elas voltam a sonhar de novo? Porque quando eu realizo algo, eu tenho o direito de voltar a sonhar com algo maior. Então aquilo que você já sonhou, aquilo que você conquistou, Deus te dá o direito de voltar a sonhar e ter algo muito maior daquilo que já era sonho que você tinha. Sabia disso? Porque às vezes nós paramos de sonhar porque achamos que aquilo que nós já tínhamos já é o suficiente. Mas Deus é o Deus que trabalha com os sonhadores. É assim que acontece. Deseje sempre algo maior, busque algo maior para a sua vida. Por que a gente entende assim? Porque na verdade você não pode perder a motivação do seu coração. Não tenha medo de sonhar, não tenha medo de desejar algo, sabe? Coloque para Deus, diga para Deus aquilo que você quer. O que você quer? O que você deseja hoje? Às vezes você já alcançou vitórias em algumas áreas da sua vida, mas tem áreas que estão em aberto, que precisa ser alcançado. Não é verdade? Eu atendo muitas pessoas durante a semana, né, durante o dia, eu e minha esposa, e de via por regra, a gente vê pessoas que precisam de ajuda em alguma área, que precisam ser ajustado a alguma área da sua vida, e assim é no dia a dia. Nós precisamos entender isso. Então eu quero te dar hoje 3 dicas importantes para que você possa ser um sonhador. Você não pare de sonhar. Essas 3 dicas você pode colocar ela dentro do seu coração. E a primeira dica é: não pare mais de sonhar. Seja um sonhador. Você não vai gastar para sonhar. Você não vai gastar nem um centavo. É de graça. Você pode sonhar, você pode declarar, você pode querer, você pode desejar, porque isso é de graça.
aumente a sua imaginação. Queridos, nós precisamos entender. Mas o meu sonho é impossível. É desse tipo de sonho que Deus gosta. O sonho impossível, aquele sonho que a gente não tem coragem nem de contar, nem de falar. Eu já ouvi pessoas dizendo assim: eu não tenho nem coragem de falar o meu sonho. Esse sonho Deus pode realizar. Sabe por quê? Porque não há nada impossível para Deus. O Deus que realiza sonhos impossíveis. É isso que Deus está falando para mim e para você. Todas as coisas possíveis hoje, elas já foram impossíveis um dia. Sabia disso? Sabia que às vezes acontece muito isso na vida das pessoas? Deixa eu falar aqui para vocês algo. Um dia, eu e a pastora Cardene sonhamos. Nós não sabíamos que o nosso sonho seria como nós estamos vivendo hoje. Mas um dia eu e a pastora Cardene começamos um grupo pequeno, uma célula, e lavamos os banheiros da casa ao qual nós estávamos, e também todo o chão, tanto limpávamos antes e depois. Então, para que você entenda, nós não já chegamos pronto, nós geramos sonhos e fomos fazendo com que as coisas fossem acontecendo. Então, nós só precisamos sonhar, e Deus foi realizando aquilo que nós estávamos sonhando. Então nós já passamos por tudo isso. Agora, escute isso: quando nós olhamos para trás, a gente vê que o sonho que nós tínhamos lá atrás era de Deus. Por quê? Porque hoje nós estamos realizando algo. Deixa eu te contar uma história aqui para você entender. Um dia, nós estávamos num lugar muito privilegiado aqui na cidade, na Cônego João Lima. Nossa igreja era lá, a igreja estava muito lotada, muita gente. Nós estávamos assim num ápice. Inclusive foi um tempo muito perigoso, porque na imaturidade a gente pode ficar orgulhoso, né? Porque nossa igreja estava muito redonda, tudo muito organizado. Tudo que nós imaginamos tinha nessa igreja funcionando. Sabe o que Deus fez? Chegou um dia para mim e disse assim: eu quero que você saia desse lugar. Mas Deus, como assim? Esse lugar é muito bom, é um ambiente gostoso, a gente está muito tranquilo aqui, mas eu quero que você saia desse lugar. Eu vou te levar pela cidade, e eu quero que você vá num lugar. E eu saí andando por aí e passei nessa rua. Isso aqui era uma rua que era só um buraco. Lembra, Rodrigo? Isso aqui, e esse prédio aqui, qual vocês estão, era abandonado. Era um lugar que não tinha nenhum valor, é um lugar escondido, mato para todo lado. É tanto que quando eu trouxe a minha liderança aqui, que eu falei assim: olha, Deus falou comigo para a gente ir para esse lugar. E alguns falaram assim: você está doido, como é que a gente vem para um lugar desse? E foi assim que aconteceu. Deus, Ele realiza sonhos. Quando eu ouvi a voz de Deus, eu não tive dúvida, eu acreditei. A minha imaginação, o meu sonho foi olhar para esse lugar e ver o que ia acontecer. Eu pedi um sinal de Deus: Senhor, se for de Deus, para que eu possa estar aqui nesse lugar, se é o sinal de Deus, se o Senhor quer realmente isso, Deus, de detalhe, eu quero que eu vou falar com toda a igreja, e se a igreja concordar, nós vamos comprar esse prédio. Numa noite, esse prédio custava R$55 mil, numa noite nós
tivemos uma oferta da metade do valor do prédio. Na época, não sei o que valeria essa moeda hoje. Só dizendo para você que a gente fez uma oferta, foi um grande sinal. Só que, ao vir para esse prédio aqui, a metade da igreja foi para outro lugar. Está entendendo como Deus é um Deus de detalhe? Eu fico imaginando como seria eu, no lugar onde eu estava, com essa igreja dividida, sem poder pagar o aluguel, ser despejado. Aí entrei para cá, com a coragem, Deus de detalhe. Eu cheguei numa pessoa aqui, um empresário de Araguaína, chamado José da Praia de lá. Vou dar o nome porque foi um grande milagre. Falei assim: José, você tem coragem de me vender fiado para mim poder pagar em prestações? Porque eu comprei um prédio, eu tenho que terminar de pagar o prédio, ainda tenho que arrumar os... Ele: vou te vender. E nós compramos tudo. Comprei ventilador, comprei todo o cimento, fiz tudo o que precisava fazer aqui, tudo no fiado. Cheguei só com a coragem e cheguei um dia com ele, disse: José, eu vim aqui trazer a entrada. E ele pegou aqueles cheques, começou a falar, olhando, meu Deus, e ele conversava, e eu querendo sair, porque eu tinha que resolver algumas coisas. E ele falou assim para mim: olha, por favor, pega esses cheques e vai embora daqui, porque eu estou sendo tentado a pegar eles, porque Deus mandou dar todas essas coisas para a igreja. Deus de detalhe. Você está entendendo isso? Quando Deus vê o nosso coração, quando Deus olha para o nosso coração, o resultado dos nossos sonhos, querido, é muito importante. Então nós precisamos entender isso. Nós precisamos perceber quando Deus está falando conosco. Então eu quero desafiar você a olhar para esse tempo e sonhar. Olhe para esse tempo agora, esse mês esse segundo semestre que nós estamos entrando. Sonhe, sabe, desafie o seu próprio coração, para que você possa alcançar. O texto que nós lemos da história de Abraão, conta que ele era um grande sonhador. Sabe que o resultado de Abraão foi o seguinte: toda essa história que nós estamos contando aqui, o resultado do final de tudo isso, depois na continuidade você vai poder ler lá, que veio os resultados. De Isaac nasce Jacó, e Jacó, da geração de Jacó, nasce Jesus. E aí chega até a mim e você, a geração de Jesus chegou até a mim e você. Mas como foi na vida de Abraão? Um dia Deus mandou Abraão sair da sua tenda, olha para o céu, conta as estrelas do céu, conta a areia do mar, e ele vai e olha, e Deus fala para eles: olha, a tua geração será como a estrela dos céus. Você sabia que você é uma dessas estrelas? Que um dia, através de um sonho de um homem chamado Abraão, gerou uma geração que chegou até você. Mas isso é só o começo. Sabe, o que Deus tem falado muito no meu coração é que um dia nós sonhamos, eu e a pastora Cardene, depois Deus veio agregando pessoas sonhadoras com a gente, e hoje a gente tem uma multidão de sonhadores que estão desejando coisas maiores. Queridos, olha o que diz Gênesis capítulo 15, de 5 a 6. Então o Senhor levou fora da sua tenda e lhe disse: olha agora para os céus e conta as estrelas, se as pode contar. E disse-lhe:
assim será a tua semente. E creu ele no Senhor, e lhe foi imputado isso por justiça. Ou seja, ele creu nesse sonho, e hoje nós fazemos parte do sonho. Isso, nós somos resultado disso. Que coisa linda. Quando você deixa de sonhar, você perde a visão daquilo que Deus tem para nós, para a sua vida. Olha o que diz a palavra de Deus em Joel capítulo 2, verso 28. Há de ser que depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, e os jovens terão visão. Pessoas cheias de sonhos, elas são motivadas, e elas acabam motivando outros. É muito gostoso viver isso. Segunda dica que eu quero te dar: a minha imaginação é um dom de Deus. A gente acha que imaginação é coisa de criança, porque as crianças, elas constroem as coisas muito fácil, elas são muito cheias de coisas, né? Por isso muita gente frustrada, amargurada, decepcionada. Queridos, Deus nos deu o dom da imaginação para criar, para gerar vida. Deus fez isso por nós. Observe, se Deus sabe o que você vai falar, pensa nisso. Se Ele sabe, Ele vê detalhes disso, mesmo sem você abrir a boca. Sabe por quê? Porque Ele lê os nossos pensamentos, aquilo que nós imaginamos. A imagem, né? O que você pensa se torna uma imagem para Deus. Se você agora nesse momento pensar algo aí, saiba que isso se torna uma imagem para Deus. Talvez você está aqui hoje, diante dessa palavra, e você está imaginando algumas coisas. Como seria bom que acontecesse isso na minha vida? Sabe o que vai acontecer? Resposta de Deus, porque Deus é o Deus que vai captar essa imagem, e muitos desejos do nosso coração viram oração. Muito aquilo que nós imaginamos, Deus lê a nossa mente pelas imagens criadas. É incrível isso. Olha só o que diz Efésios 3:20, para você entender essa verdade. Diz: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo mais do que abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Há coisas que você só pensou, desejou, e foi o suficiente para Deus escrever a história da sua vida. Algo que você só pensou, Deus já captou, e agora Ele está trabalhando os detalhes. Deus cuida dos detalhes da nossa vida. É importante você entender isso. Ele sabe que isso é importante para você. Por isso, é importante eu trazer Deus para dentro da minha vida. É muito importante eu ter experiências com Deus, eu ter tempo de secreto com Deus. Quanto mais tempo de oração você tiver, mais imagens você vai criar. Porque quando você fala aquilo que você quer, aquilo que você sonha, aquilo que você deseja, aquilo que está dentro de você, Deus vai começar a trabalhar para que isso se cumpra. Porque os desejos de Deus é que se cumpram as coisas na sua vida. O próprio Deus diz: eu é que sei o que pensamentos tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para dar um fim muito poderoso para a sua vida. Ele tem coisas guardadas, armazenadas para você. Talvez você vai precisar fazer algumas perguntas para estimular seus sonhos e sua imaginação. O que eu quero para a minha vida? Essas são perguntas que têm que ficar queimando dentro da gente. Você precisa falar para Deus isso. O que eu quero para a minha vida? Talvez você precisa gerar essa imagem, sabe?
uma das coisas muito importantes é a gente gerar alvos. Gente, alvo é algo que eu crio lá no futuro, e eu agora vou criando estratégias para alcançar, mas tudo que Deus tem para nós já está preparado, Ele já escreveu. Deus, Ele já sabe o que vai acontecer na sua vida, Ele já desenhou todas as coisas. O problema é que às vezes nós saímos daquilo que é o propósito de Deus, e por causa disso nós às vezes sofremos consequência. Os erros são seus, não são de Deus, porque Deus já planejou todas as coisas. Nós só precisamos entender isso. Outra pergunta que eu quero que você coloque dentro do seu coração: o que Deus pode fazer na sua vida? Você mesmo falando para você mesmo: o que Deus pode fazer da minha vida? Então eu quero desafiar você a sonhar, eu quero desafiar você a ser um sonhador. Entrega hoje a sua vida ao Senhor, aos cuidados dEle, sabe? E por último, a terceira dica que eu quero te dar: saiba esperar o tempo certo. Eu fico imaginando a vida de Abraão, como foi. Durante muitos anos Abraão ficou aguardando que aquela semente da fé que estava dentro do seu coração brotasse e acontecesse. Queridos, a fé é uma semente. A fé, ela não nasce uma árvore pronta. A fé, ela precisa, como semente, ser regada, cuidada, e depois que ela se torna uma árvore, aí sim vai vir frutos baseado nisso. Se torna uma árvore frutífera e a gente pode colher disso. Então nós precisamos crescer em Deus para saber o momento certo para a nossa vida. Tudo tem o tempo certo e determinado, diz Eclesiastes 3:1. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. A pergunta que fica então é: o que você deseja pode ser a coisa certa, mas ainda pode estar no tempo errado. Muitas vezes nós estamos cheios de sonhos e desejos. Agora, pergunta para Deus: é o tempo certo? Esse é o tempo da colheita? Como Deus quer trabalhar em todas essas coisas? Deus, como Deus de detalhe, Ele olha para você e Ele sabe o tempo certo para a sua vida. Saber esperar o tempo certo é muito importante. Para que a gente possa saber esperar o tempo certo, a gente precisa amadurecer. E esse tempo de maturação é um tempo importante para a gente poder crescer. A criança não sabe esperar. Já viu? Uma criança no supermercado, vocês têm filhos pequenos, eu já passei dessa fase, né, dos meninos pequenos. Mas quando eles iam no supermercado, meu Deus do céu, eles não queriam, né, e dava birra, e é assim. Claro, tem uns que a gente consegue dominar, né? Mas é um pouco complicado. Por isso eu queria dizer para você hoje: Deus deseja trabalhar sonhos dentro do seu coração. Sabe, a palavra que eu quero fechar com você hoje é: escute os sonhos de Deus. Busque ouvir quais são os propósitos que Deus tem para a sua vida. Para quê? Para que você possa errar menos. Às vezes nós nos enchemos de sonhos nossos, sonhos humanos, e o que eu estou falando hoje é sonhos humanos, mas que esses sonhos possam estar conectados com a vontade de Deus.
Deus, Ele quer que você sonhe, mas que esses sonhos possam estar alinhados com a sua vontade. Para a gente não perder tempo, é melhor que a gente ouça a voz de Deus. Senhor, os sonhos que o Senhor tem para mim, fala no meu coração, me ensina, me trata, fala qual que é o tempo, onde que eu vou buscar soluções para as coisas, e aí sim, você vai ver resultados rápidos.